Em Colossenses 2:7, o apóstolo Paulo vai falar acerca de um crescimento na fé, da igreja crescendo na fé, se desenvolvendo, amadurecendo. E as palavras dele são: já tendes vós sido enraizados, e estando sendo edificados nele, e estando sendo confirmados em fé, assim como fostes ensinados, abundando nela, ou seja, na fé, em expressões de toda a gratidão a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo está falando de algo já concluído, de algo já finalizado, de algo já estruturado. Mas quando eu olho para Davi, ou para essa expressão na qual a palavra fala, eu me pego o porquê Davi é não só chamado como o rei, ou aquele no qual agradou o coração de Deus, ou segundo o coração de Deus, mas aprove o próprio Deus colocar no seu filho, Jesus, essa nomenclatura, a raiz de Davi. E o interessante é que a Bíblia registra algumas figuras que é desse processo de firmeza na fé, de crescimento e desenvolvimento e firmeza na fé. Lá em Gálatas 3, a gente vê falando sobre a vereda, que é exatamente a trilha da fé. A gente vê também a figura de edifício sendo usado lá em 1 Pedro capítulo 2 e também em 1 Coríntios 3, para falar que nós somos como edifício, nós somos fundados nele. Mas quando fala a respeito de Davi, ou quando nós lemos a respeito de Davi, é diferente. Porque nesse processo de crescimento, onde estabelece as raízes, e a árvore, o broto, se torna uma árvore ali possível a ser frutificada, porque este homem é escolhido por Deus para ser essa pessoa. E a história de Davi, a gente o conhece como um rei, ou sempre lembra do reinado de Davi, mas o fato é que quando Deus o chama, ou quando Deus envia Samuel para ungir Davi, ele é apenas um menino. Ele é apenas uma criança. Tinha lá seus 13, 14 anos. E o que faz então Deus escolher este homem, ou este menino, ainda sendo formado? 1 Samuel vai dizer, Deus fala a Davi, depois das muitas falhas do rei Saul, eu escolhi um novo rei para reinar sobre Israel. Vai até a casa de Jessé, escolha ali, eu vou te mostrar um filho dele, que eu quero que seja rei. Samuel vai para lá, e quando ele chega lá tem 7 filhos de Jessé, menos Davi. E é interessante porque o próprio profeta olha para aqueles meninos e fala assim, certamente, pela formosura desses homens, um desses aqui é o rei Davi, é o rei, o próximo rei de Israel. E aí vai passando um após outro, e o pai também tem esse mesmo entendimento, o pai Jessé, porque ele nem se lembra de chamar Davi. E passa um após outro, os 7 filhos diante de Samuel, e nenhum dos 7 são escolhidos. E aí o que o Deus fala a Samuel é, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Então se tem algo que a gente deve pensar ou se preocupar em aprender, é sobre o coração de Davi. Porque ele era apenas um menino, mas como menino, Deus já conhecia o seu coração e já tinha como que aquele coração fosse um coração segundo o coração de Deus. Mas é interessante porque
ele é ungido como rei aos 13, mais ou menos 13, 14 anos. Mas ele vai esperar 17 anos. 17 anos para de fato chegar ao trono. Enquanto isso, o que acontece com Davi? E a gente lê a história de Davi, a partir daí, e a demora, ou o preparo que o Senhor faz para chegar ao trono, e a gente começa a perceber então que, embora o Senhor tenha falado que este menino era segundo o seu coração, há um processo, e que esse coração recebe algo além de Deus, para de fato chegar a lugares nos quais Deus quer. Porque no que diz respeito ao desenvolvimento de raízes em homens, somente Deus, conhecendo o nosso coração, sabendo que de fato nós somos, pode nos escolher para coisas nas quais nós não estamos preparados. Quando a gente olha para a história desse homem, a gente vê que ele se torna, na verdade, um protótipo. Ele é um protótipo do Novo Testamento. Porque esse aqui, Deus trabalha o coração dele, Deus forja o coração dele, Deus enraiza o coração dele no seu coração. Porque essas palavras de Deus, que ele é segundo o meu coração, fala na verdade sobre uma unificação do coração dele com o coração do próprio Deus. E aí tem um tempo e tem processos para isso. A gente pode pegar outras histórias como José, por exemplo. Da mesma forma, Deus mostra para ele, Deus em sonhos mostra para ele o que de fato Deus tem com ele. Mas aí ele entra no processo de conhecer esse Deus de perto. E aí, fora do trono, fora do reino, Deus começa a tratar e trabalhar o coração de Davi, para que ele chegue nesse lugar da promessa. Mas eu penso, por que então Deus fala ali, com Samuel, no começo de tudo, em relação à vida do rei Davi, que ele, Davi, já era segundo o seu coração. E aí a palavra de Deus nos leva a compreender que assim como Davi, nós também somos segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, nós precisamos dos processos, onde o nosso coração, que é segundo o coração de Deus, e por que é segundo o coração de Deus? Porque a nossa natureza, diferente do que falam, e o pastor Dani sempre repete por aqui, não é uma natureza pecaminosa. A natureza humana é uma natureza divina. Deus o cria. E cria sem pecado. Mas aí então começa o processo em que Deus começa a enraizar o coração de Davi no seu próprio coração. Aquilo que Deus falou, que Ele é segundo o meu coração, começa a se tornar realidade, não apenas em palavras, mas em processos. E o coração de Davi começa de fato a se enraizar com o coração do Senhor. Fora dos holofotes, fora do reino, fora da atenção do público, ele começa então a ser forjado e trabalhado para chegar naquele lugar e ser de fato aquilo que o Senhor tinha para ele. As palavras do Senhor a Samuel não atentes para a sua aparência. E não é que ele era feio. Parece, mas não é. Fala que ele era belo, um ruivo belo. Mas o fato é que tudo quanto no mundo
é escolhido, e não só naquele tempo, mas nos dias de hoje, tem a ver com algo criado. Nós precisamos entrar numa forma. Nós precisamos ser quem o mundo fala que nós somos. É tanto que a vida de Davi é marcada também por pecados. Grandes pecados. Mas é interessante que ele continua sendo segundo o coração de Deus. O que me faz pensar que nós também somos rotulados pelo mundo, não a partir daquilo que Deus fez para ser, mas a partir das nossas quedas, das nossas fraquezas. E o interessante disso é que o coração desse homem foi sendo trabalhado e forjado no silêncio, fora das atenções das pessoas, assim como Ele faz comigo e com você. Assim como nós nos reunimos aqui nos domingos, adoramos ao Senhor, assim como pessoas olham para mim e julgam me conhecer, por termos amizade aqui, quem pode de fato falar sobre o meu coração é só Deus, é só o Senhor. E o que o Senhor não queria, ali com os demais irmãos de Davi, era apenas pessoas bonitas ou destacadas. Ele queria alguém com um coração moldável, trabalhável. E ele acha isso no menino Davi. O que o Senhor fala a Samuel é: eu estou procurando pessoas onde eu possa crescer nelas. E o que o Senhor fala para nós essa manhã é: eu estou procurando pessoas onde eu possa crescer nelas. Os irmãos de Davi eram crescidos por fora. E Deus procurava alguém que não estava crescido por fora, mas que era possível de ser crescido por dentro. Deus procura por corações segundo o coração dele, não por serem corações prontos, finalizados. Não existe isso. Mas Deus procura por corações disponíveis para serem trabalhados. Ainda que vivamos um tempo onde as máscaras e os cosméticos estejam em alta, Ele continua procurando reis e sacerdotes que ainda não foram colocados no trono, mas que já são na sua identidade. Ele procura por homens e mulheres dispostos e desejosos por adentrar a intimidade do seu coração e se enraizar nele. Essa é a procura do nosso Senhor. Não é sobre capacitações, não é sobre sacrifícios, muito menos sobre status nessa terra. Aquele que tem o coração segundo o coração de Deus, é sobre um coração que consegue enxergar a eternidade. E conseguindo enxergar a eternidade, ele traz para viver aqui e agora. E o aqui e agora não ganha o seu coração, porque o seu coração já está na eternidade. Então aqui ele se torna mais leve no sentido de trabalhar para o Senhor, de fazer com que as coisas aqui aconteçam, se desenvolvam, mas não com os olhos aqui, com os olhos da eternidade. Então o pai
Jessé não acreditava que o filho pudesse ser esse escolhido. Ao mesmo tempo, nem mesmo Samuel entende que ele pudesse ser escolhido. Ao mesmo tempo, as nossas histórias são marcadas por pessoas próximas a nós que nunca imaginou que nós pudéssemos ser escolhidos. Quais marcas te trouxeram até aqui? Mas o Senhor olhou para o meu e para o seu coração e enxergou em nós corações disponíveis para serem trabalhados. E é isso que Ele tem feito nesse tempo. Essa semana, no dia 1º, a gente teve a notícia vinculada nos jornais sobre a morte do pastor Jimmy Swaggart. O pastor Dani já citou algumas vezes ele aqui. Pastor pioneiro da Assembleia de Deus americana, que fez talvez ele seja tão conhecido quanto Billy Graham. E aí eu encontrei uma dessas notícias no jornal online, e dizia assim: pastor conhecido como escândalo de adultério, morre hoje, dia 1º. O mundo busca atrair, ou na verdade tirar de nós, essa imagem de que nós somos, primeiro, não merecedores. Segundo, você pode fazer muitas coisas boas. O mundo vai olhar para você e vai falar assim: as coisas ruins sobre você é que me importa para divulgar. Se a gente vê a história desse homem, as pregações desse homem, e para mim o que mais marca nele, aquilo que o pastor Dani já falou aqui um dia também, é sobre quando de fato ele caiu em pecado. Mas o cair em pecado, assim como Davi, é do homem. Mas ao mesmo tempo ele se coloca diante de um púlpito com milhares de pessoas e fala: eu caí, eu preciso do perdão de vocês. Isso é, apesar da sua queda, isso é sobre um coração enraizado nele. Apesar dos seus erros, do seu pecado, é um coração que foi enraizado nele. E até mesmo voltar atrás naquilo que faz de errado, ou seja, o pecado, até o voltar atrás tem a ver com um coração enraizado nele. Ok, eu errei, eu pequei, mas o fato do meu coração estar enraizado nele, eu não vivo só para esse tempo de erro, eu vivo para a eternidade. E o maravilhoso disso é que a expressão raiz de Davi, ela então possui um significado bíblico, ou no contexto bíblico, que aponta para duas formas de pensar. A primeira é sim, sobre Jesus sendo descendente de Davi. Mas a segunda é sobre Jesus sendo a origem de Davi. É por isso que Cristo é chamado como a raiz de Davi. Só que isso não é só para Davi, é para mim e para você. Nós também fomos criados, e a nossa natureza humana, ela não é pecaminosa. E Jesus é também a nossa raiz. Se nascemos dele, se um dia nos entregamos a ele, se um dia tivemos um novo nascimento, então é ele a nossa raiz. E é a partir dele que nós vivemos, nos movemos, crescemos, amadurecemos e damos frutos.
Então Jesus, como raiz de Davi, ele é sim a descendência de Davi, mas ele também é a origem de Davi. E como sendo a origem de Davi, ele podia, como pode também a nós dizer, este homem é segundo o meu coração. Eu criei, eu sei quem ele é. Eu sei o que eu coloquei nele. Então é um homem segundo o meu coração. É necessário o tempo de enraizar o nosso coração com o coração do Senhor? Sim, é. Mas nós já somos segundo o coração do Senhor. Essa breve palavra marcou meu coração de uma forma que eu sabia que hoje ia trazer a palavra aqui e que era ceia. Mas ao mesmo tempo que isso veio ao meu coração, eu comecei a pensar então sobre o Novo Testamento. Porque esse Davi é conhecido como aquele que é, ou que a partir da descendência dele vem Jesus. Então nós viemos agora para o Novo Testamento. E agora a promessa de Isaías está presente no Novo Testamento. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora ele está disponível a nós, diante de nós. E João, capítulo 1, verso 10, o Evangelho de João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 6,51 vai dizer: esse Jesus, descendente de Davi, raiz nossa, agora vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A raiz de Davi é hoje para nós o pão vivo que desceu do céu. O que isso significa? O que tem a ver o Antigo Testamento com o Novo Testamento em relação a essa palavra? Ele diz aqui: se alguém comer desse pão, enraizar, se misturar, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é sobre a eternidade. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ainda João 6,56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. É que aqui, nesses versículos, são usados a mesma figura de fusão. Raiz, Davi, raiz, árvore, fruto. E aqui, quem come da minha carne tem parte comigo. Quem come da minha carne é um só comigo. Eu queria chamar quem vai servir a ceia. E Jesus, como raiz de Davi, ele frutifica em Davi um coração puro, um coração entregue. Ao mesmo tempo em que o Senhor conosco, no Novo Testamento, nos chama para a mesa, ou à mesa, sentar com Ele, se alimentar dEle, a entrega do corpo dEle, a entrega do sangue dEle, unifica-nos com Ele, torna-nos um só com Ele. É por isso que nós continuamos nesse entendimento de sentarmos à ceia, ceiarmos com Ele. Não é só uma ordem de Jesus a nós, mas é absorvermos essa verdade sobre nós. É a sua carne vertida na cruz do Calvário por nossas vidas. É o teu sangue derramado por nós. E quando nós nos reunimos para cear, não é apenas uma simbologia daquilo que o Senhor fez, mas é para lembrarmos que a carne dele e a nossa são uma só.
o sangue vertido na cruz por nossas vidas e o sangue que é sobre as nossas veias é também um só. É por isso que não existe ele em nós. É por isso que João 17, a oração de Jesus é exatamente essa: que ele seja um só comigo, como eu sou um só contigo, ó Pai. Chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre. Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre
pão e o cálice na mão. O pão e o cálice do Senhor nos unifica com o Senhor. O Senhor sempre se lembrará de nós a partir da aliança eterna que Ele fez conosco e a partir da relação que nós, na nossa individualidade, temos com o Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Se alimentem do pão, do corpo do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é uma das coisas que nós fazemos aqui, mas que não é sobre aqui, é sobre a eternidade. Toma o vinho nessa perspectiva de eternidade. Tomemos o vinho. O apóstolo Paulo nos ensina que somente uma pessoa ao se examinar e se julgar não merecedor disso, pode estar fora da mesa. A mesa une, mas o fato é que nós precisamos chegar à mesa com o entendimento do que de fato é o corpo e o sangue do Senhor. Somente aquele que não tem discernimento disso é quem o apóstolo Paulo fala para não tomar. Se nós discernirmos o pão e o sangue do Senhor como algo natural, apenas como simbologia, o efeito disso em nós não é para a eternidade. Quanto você discerne o corpo e o sangue do Senhor, quando você compreende o que de fato é isso, o que de fato é estar à mesa do Senhor,
e junto com Ele lembrarmos não só da sua morte, mas da sua ressurreição e participarmos do seu corpo e do seu sangue. É isso quem vivifica nós. É isso quem enraiza nós nele. Então, em cada momento que nós nos reunirmos para cearmos, nós venhamos compreender aquilo que de fato estamos fazendo. É nós nele, ele em nós. É o homem segundo o coração de Deus, sendo levado ao lugar onde Deus quer que seja levado. Olha mais forte agora, Ele ressuscitou. O sol brilha mais forte agora, Ele ressuscitou. O sol brilha mais forte agora, Ele ressuscitou. Nem a morte me separou, nem a morte me separou dele, nem a morte me separou, nem a morte me separou, nem a morte me separou dele. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O
Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior de tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, ressuscitaste está. Pai, nós te louvamos por hoje, Senhor. Te louvamos por esse encontro. Nós te louvamos porque sempre à tua mesa, Pai, nós recebemos cura. Nós somos transformados e o nosso coração é enraizado em Ti. Nós te agradecemos por isso. E esta semana, na nossa intimidade com o Senhor, nós venhamos provar de sentirmos, Senhor, o nosso coração entrelaçado com o Teu. Nós possamos ouvir, Senhor, de Ti, que nós somos segundo o Teu coração. Esse processo de cristianismo, de evangelho em nós, nos mistura cada vez mais contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. O culto está encerrado. Pedimos aos pastores que se coloquem aqui na frente para orarem por aqueles que precisam. Quem quiser receber uma oração, procura-nos. O culto já está encerrado. Que tenha uma ótima semana. Deus te abençoe.